Logo animado do Mufa. Entram imagens que complementam a fala do narrador. O coração foi visto como órgão de importância vital ao longo dos tempos e culturas. Considerado o centro da vida, acreditou-se que era também centro dos sentimentos e emoções, sede do amor, local do sagrado. Foi a partir do século XVII, com a descoberta do sistema circulatório por William Harvey, que o coração passou a ser entendido como um músculo que bombeia sangue para o corpo todo pelas artérias. A força que o sangue faz contra a parede das artérias para conseguir circular pelo corpo é a pressão arterial. O aumento dos batimentos cardíacos, do volume de sangue bombeado e, principalmente, a resistência que o sangue encontra para passar pelos vasos são responsáveis pelo aumento de pressão. A hipertensão arterial é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da tensão na parede dos vasos, com valores hoje considerados maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9. No corpo humano, vários sistemas regulam a pressão. O cérebro, por exemplo, libera adrenalina em situações de estresse, ordenando a aceleração dos batimentos cardíacos e a contração dos vasos. O rim elimina sal e água, regulando o volume de sangue no corpo. No interior das próprias artérias, mecanismos de autorregulagem liberam moléculas vasoconstritoras ou dilatadoras. Quando há um desequilíbrio nesses diferentes mecanismos, a pressão pode subir. Ao longo dos anos, a pressão constantemente alta danifica as paredes das artérias, facilitando a formação de placas que dificultam a passagem do sangue. No coração, pode levar ao infarto. No cérebro, por obstrução ou rompimento, pode causar um acidente vascular cerebral, AVC, o derrame. A hipertensão também pode levar à insuficiência cardíaca e renal, cegueira e demência vascular. A pressão alta é responsável por mais de 40% dos infartos e 80% dos derrames. No mundo, estima-se que ela cause mais de 9 milhões de mortes por ano, 18% do total das mortes. Essas alterações todas do vaso que vão gerar hipertensão, na grande maioria dos pacientes não causam nenhum sintoma. Por isso que a hipertensão é chamado mal silencioso, porque isso vai acontecendo e a pessoa não sente nada. Por isso que para diagnosticar a hipertensão é medir a pressão. A primeira medida de pressão arterial foi feita em 1733, com um tubo de vidro introduzido na artéria de uma égua. A busca por um método menos invasivo para ferir a pressão evoluiu, até chegar em 1896 ao esfigmomanômetro, do italiano Riva-Rotti. Um aparelho portátil e preciso com duas partes, uma bolsa para comprimir a artéria e um manômetro para medir a pressão exercida. Em 1905, o russo Korotkov desenvolveu o método de escuta da compressão da artéria. Diagnosticar hipertensão ficou prático, mas a importância de tratar pressão alta começou a ser consenso só a partir da década de 50. Atualmente, menos da metade dos adultos hipertensos são diagnosticados, e 13% têm a pressão controlada no mundo todo. A falta de diagnóstico é um dos principais fatores da falta de tratamento. Depois, pelo mesmo motivo, por não dar sintomas, o convencimento do paciente de que ele precisa tomar o remédio o resto da vida se torna um pouco mais difícil. A doença crônica é um desafio grande. Hoje, cerca de 30% da população adulta mundial tem hipertensão. Mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, já são mais de 30 milhões de hipertensos. Na última década, o número de adultos diagnosticados com hipertensão cresceu 14% no país. E esses aumentos
podem estar relacionados à obesidade, porque o aumento da obesidade no Brasil foi grande nesse período, ao excesso do consumo de sal e ao sedentarismo. Atitudes que previnem o aparecimento da hipertensão são as mesmas que ajudam no seu controle. Cura da hipertensão não existe, a gente tem um controle da pressão. O paciente que é hipertenso, se ele fizer todos os cuidados de hábito de vida saudável e fazer o uso da medicação corretamente, indicada pelo médico, ele vive normalmente, como qualquer outra pessoa que não tem hipertensão e com pouco risco de ter as complicações. Políticas públicas que estimulem o diagnóstico. Restrição da quantidade de sal em alimentos processados e disponibilização de medicamentos gratuitos podem ajudar a controlar e evitar essa doença silenciosa e, muitas vezes, fatal. Logo animado do MUFA e referência bibliográfica das imagens usadas durante a narração.